Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui na live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra para mais um momento do nosso estudo do segundo livro dos Reis. Queria te dar boa noite, você que está aí entrando, você que está chegando agora. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. A todos quanto estão aí entrando, eu estou aqui me preparando para que você seja recepcionada, para que você seja recepcionado. Na medida que você for chegando, já abra aí a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Estamos na live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra para mais um encontro, mais um estudo bíblico. Já já nós vamos orar, já já nós vamos compartilhar a palavra de Deus, lembrando sempre nas nossas orações dos nossos irmãos que estão enfermos. Temos um grupo de irmãos que está sempre conosco, lá de São Lourenço, Minas Gerais. Também tem um grupo, uma irmã querida, Aninha Lourenço, lá de Tocantins, que sempre convida outros irmãos a participarem conosco. O nosso irmão Jacó Anselmo, sua esposa lá de Brasília. Também o Levi lá no Paraná. Os irmãos que são membros da nossa comunidade de fé, que estão sempre conosco, todos são bem-vindos. E é uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês neste momento onde nós abrimos a Bíblia e meditamos na palavra do Senhor, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Na medida que você for chegando aí, pode ir dando seu alô, seu boa noite para os irmãos que já chegaram, que já entraram na live e que estão compartilhando esse momento conosco. Hoje, especialmente, eu não vou te responder, porque hoje, particularmente, este vídeo, esse estudo bíblico é gravado. Então, como esse estudo bíblico é gravado, você está entrando aí na live e eu não estou vendo você se comunicar no chat, tá bom? Mas eu quero dizer da minha alegria, o meu prazer, minha satisfação de me encontrar toda semana, toda terça, toda quinta, junto com você. Muito bom que você esteja conosco hoje também. E você que assiste o vídeo depois, porque alguns irmãos não conseguem assistir, às vezes por causa de trabalho e outras questões, no horário onde o estudo está sendo desenvolvido, e assistem depois. Você também que está assistindo depois, muito obrigado por estar junto conosco. É uma alegria saber do teu interesse no estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, meditar no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Então vamos orar, suplicando a Deus que Ele nos abençoe nesse tempo que nós vamos estar juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Estamos já diante da Tua palavra santa, que sempre nos instrui, que sempre também nos consola, porque somos carentes do Teu cuidado, do Teu amparo, porque somos frágeis, somos limitados, mas a Tua palavra sempre nos exorta, porque também somos carentes da Tua exortação, do Teu conselho. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração aprenda de Ti. Receba esse momento como culto, como louvor da Tua glória. Queremos Te agradecer pela vida de cada irmão, por cada família aqui representada já nesta live. Abençoa a vida dos meus irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento da sua saúde. Que a Tua boa mão poderosa de misericórdia e graça, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, é uma live. Está aí publicada nesta quinta-feira, no horário que nós geralmente estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor, mas excepcionalmente ela está sendo gravada. E eu prefiro sempre que seja online, que seja em tempo real, para que eu possa ter essa temperatura aí elevada pela sua presença, pela amizade, pelo carinho, pelo afeto que a gente pode de forma mútua transmitir um ao outro, como a Igreja de Cristo deve fazer na pessoa de Cristo Jesus e movido pelo Santo Espírito. Vou baixar aqui o som do meu telefone, que eu deixei ligado, e peço desculpa a você. Bom, então abra lá a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quando a gente viu lá
o estudo anterior, a gente viu Eliseu sendo usado por Deus para revelar a Jorão, para revelar ao filho de Acabe a justiça de Deus, como Deus ele se comporta diante de um coração obstinado, diante de um coração que insiste em desobedecer. A gente viu que Deus abençoou por meio de Eliseu e faz com que Israel vença, consiga a vitória sobre os moabitas, mas Deus deixa muito claro, Deus deixa muito evidente a sua insatisfação com a contínua desobediência de Israel, representada muito bem pelos seus reis. Neste caso, falamos nos últimos estudos acerca de Acabe, de Jezabel e de seus filhos, 2 filhos que acabaram assumindo o seu trono, e ambos foram perversos, foram maus, foram idólatras, foram desobedientes a Deus. No entanto, agora quando a gente chega no capítulo 4, a gente tem um pouco de mudança de cenário. Ainda estamos falando acerca de Israel, ainda estamos falando acerca do ministério profético de Eliseu. Mas esse capítulo 4, ele é caracterizado pela ação benigna de Deus. A gente vai ver Deus usando o ministério de Eliseu para atender os necessitados. Então nós temos aqui 4 frações desta narrativa, em 4 momentos, em 4 circunstâncias diferentes, em 4 ambientes diferentes, com personagens distintos. E o que tem em comum... Perdão. E o que tem em comum cada uma dessas 4 narrativas, ou cada uma dessas partes dessa narrativa do capítulo 4. O que tem em comum é que o servo do Senhor, o profeta de Deus, vai estar sempre indo na direção do necessitado. Isso não está aqui por um acaso, é para que a gente seja lembrado que esse Deus de justiça, esse Deus santo e é severo também na sua justiça, embora ele sempre comunica que tem sido longânimo com Israel, ele também é um Deus misericordioso, um Deus de graça. Então, o cuidado com o necessitado, por meio do profeta Eliseu, é uma lembrança para que nós lembremos da graça de Deus. Da graça de Deus que é manifestada a cada um de nós, crentes e descrentes, todos os dias. Todos os dias, Deus age em favor da sua criação de forma benigna, de forma misericordiosa, de forma graciosa. E nós sabemos também que a manifestação máxima da misericórdia e da graça de Deus será sempre e terá sempre a cruz como um emblema. O sacrifício de Cristo é a maior demonstração da graça e da misericórdia de Deus. É também, obviamente, a maior demonstração visível, tangível da justiça santa de Deus. Ok? Hoje nós vamos falar sobre isso, mais uma vez, a graça de Deus sendo demonstrada. Isso não tem a ver com mérito, é Deus olhando para o necessitado, Deus olhando para aquele que é carente, Deus olhando com benignidade, com amor, com misericórdia, com graça, e ele vai usar Eliseu como ele quer usar a igreja continuamente para que as pessoas sejam abençoadas, as pessoas recebam as dádivas que Deus decidiu dar a essas pessoas, ok? Então são 4 narrativas, 4 ambientes diferentes, 4 personagens distintos, mas sempre a mesma mensagem: Deus agindo em prol do necessitado. Logo, você já sabe qual é a aplicação final. Sejamos lembrados, sejamos lembrados da graça e da misericórdia de Deus, mas também que sejamos usados para que Deus, por meio da nossa vida, dos nossos recursos, que na verdade são dele mesmo, pessoas sejam abençoadas. Que Deus use o que somos, o que temos, para que vidas, pessoas, os necessitados sejam abençoados. Deus poderia fazer de várias formas, mas ele decidiu usar a vida, o ministério, o recurso de Eliseu, os dons de Eliseu, para que essas pessoas fossem abençoadas. Isso não foi extinto. A igreja de Cristo está no meio da face da terra, e nós devemos ser um canal de bênção para aqueles que são carentes, necessitados, ok?
Então, a primeira narrativa, vamos chamar assim, a primeira narrativa, a primeira experiência narrada no capítulo 4 acerca dos necessitados e como Deus usa Eliseu para abençoá-los. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então, ele está dizendo que existia lá um discípulo dos profetas, um aprendiz de profeta, alguém que estava envolvido com o ministério profético, e ele morre. E ele agora deixa uma dívida. E era comum na antiguidade que a pessoa endividada, a família endividada, acabava se tornando escravo ou dava alguns dos seus para serem tornados escravos como uma forma de pagar a dívida. Ou seja, ele ia servir, trabalhar durante algum tempo até que a dívida fosse paga. Então, atentemos para o que o texto diz, né? Voltando. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Como eu disse, isso era uma prática, né, comum. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, quando ela diz que tem uma vasilha de azeite, é para dizer que não tem nada, não tem recurso nenhum. Ela tem o lugar onde o azeite deveria estar, né? O recipiente, porque azeite, farinha, comida, não tem nada. A ideia é mostrar, é como se ela quisesse dizer: não tenho nada, minha despensa está vazia, né? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muito importante nesse texto, eu quero que você atente. É a primeira narrativa falando da assistência ao necessitado. Você já deve muitas vezes ter ouvido pregações e pessoas falando a respeito do que aconteceu aqui, dando ênfase à multiplicação do azeite. E muitas vezes as pessoas associam isso ao Espírito que deve ser derramado na nossa vida de forma abundante e outras alegorias. Claro que nós devemos buscar estar cheio do Espírito Santo. Claro que nós devemos buscar a presença de Deus, mas o que eu quero dizer para você é que não é disso que o texto está tratando. O texto é muito claro, todo o capítulo 4 está apontando para uma ação de Deus, para o atendimento dos necessitados. Necessitados de comida, necessitados daquilo que é material, daquilo que é físico. E isso também é a revelação do cuidado, da misericórdia, do amor de Deus, da graça e da sua misericórdia. E naquele caso específico, o que é importante que nós atentamos ou atentemos é que quando há multiplicação do azeite, 2 necessidades são atendidas. E quais são estas 2 necessidades? É importante que você atente para isso. A primeira necessidade é pagar a dívida. Existe uma dívida aberta e por isso os filhos daquela mulher iam se tornar escravos, poderiam ser tornados escravos, ter que trabalhar para que a dívida fosse paga. E a outra necessidade era a subsistência dela. E é nestas demandas que serve aquilo que Deus fez por intermédio do profeta Eliseu, para atender aquelas 2 demandas explícitas na vida daquela mulher. Então, por mais que as pessoas tentem alegorizar o texto, na verdade, a multiplicação do azeite tem uma relação direta com a necessidade daquela mulher pagar a dívida. Tem a ver diretamente com a necessidade daquela mulher cumprir um acordo que foi estabelecido com o seu marido e que não foi cumprido por causa da sua morte. E agora a sua vida, a sua família está endividada.
Então tem um aspecto moral para que não haja uma dívida não paga. Isso é importante naquilo que a gente precisa observar neste texto. E depois, uma condição que é permitida que ela viva a partir dali, para que ela tenha subsistência. Isso revela a misericórdia e a graça de Deus. Por mais que as pessoas tentem alegorizar, esse é o aspecto principal. Deus está sendo gracioso, Deus está indo na direção daquele que não pode pagar a sua dívida. Claro que isso aponta para a pessoa de Cristo e a dívida que foi paga no madeiro em nosso favor. Claro que isso aponta, mas é a demonstração naquele momento, naquela circunstância, da graça de Deus, do cuidado de Deus com o necessitado. O outro texto vai falar acerca de uma mulher que não podia ter filho, uma sunamita. Uma mulher que, não podendo ter filho, e com a presença de Eliseu, ela passa a ter filho, um filho. Mas mais adiante, o filho daquela mulher morre. E Deus vai usar o profeta Eliseu para que haja uma ressurreição. Aquela mulher tem no seu filho a sua esperança, a sua alegria, o seu contentamento. Em dado momento ela questiona, Deus trouxe esse homem aqui para me dar um filho, para depois tirar esse filho de mim? E mais uma vez a gente vai ver nessa narrativa o cuidado de Deus e também a demonstração do poder de Deus, trazendo à vida aquele que havia morrido. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Generosa, bondosa, preocupada em assistir aquele homem de Deus que estava passando naquela região para proclamar as boas novas, proclamar a lei de Deus. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Perdão. Fica aqui evidenciado que o desejo do coração daquela mulher, a necessidade daquela mulher era ter um filho que ela não podia gerar. E Deus revelou isso, comunicou isso ao profeta Eliseu. E ele então promete a ela que quando ele voltasse àquela região, depois de passado um ano, ele encontraria ela com um filho recém-nascido, de meses, no braço. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, o que revela a incapacidade dela de ter filho e a expectativa que ela tinha em gerar esse filho que ela não podia ter. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou no menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ele está se referindo a práticas cerimoniais que estavam relacionadas à questão da lua nova, E ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar o jumento e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ela sabia
que aquele homem usado por Deus para profetizar, trazer a ela a informação, a certeza de que ela teria um filho, seria a única pessoa capaz de interceder a Deus para que o seu filho voltasse à vida, para que alguma coisa acontecesse diante do estabelecimento da morte. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ela queria falar com ele. Ela não queria um outro mediador. Ela não queria falar com Geazi. Ela queria falar com Eliseu. Foi ele que profetizou a ela acerca do nascimento de seu filho. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Comportamento de humilhação, de humildade, de dependência, de reconhecimento que estava diante de uma autoridade que mediava a relação dela com Deus, que trazia os oráculos de Deus. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, Eliseu, né? Deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então, Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. E Eliseu acreditou que isso ia ser suficiente. Mas não foi. Foi necessário que Eliseu estivesse ali e deitasse viesse a deitar-se sobre o menino, para que houvesse então a ressurreição daquele corpo que jazia. Então Eliseu disse ao menino: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, ou seja, seja ligeiro, seja rápido. E se alguém cumprimentar, não o responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. A segunda narrativa, ou a segunda parte desta narrativa, perceba, continua com a mesma ênfase, a mão de Deus agindo em favor do necessitado. Ela era rica, ela era próspera, ela tinha muitas coisas, no entanto, ela não tinha filho. Filho que Deus permitiu que ela gerasse. E quando este filho perdeu a vida por meio do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Assim como aconteceu no caso daquela mulher que havia perdido seu marido, estava endividada e os seus filhos iam ser tornados escravos, Deus revela por meio de Eliseu, que é Igreja de Cristo, revela a sua graça, a sua misericórdia. Revela por meio de Eliseu o cuidado com o necessitado. Então, na altura desse estudo, você pode estar já pensando e entendendo. É este o cerne daquilo que está sendo ensinado no estudo de hoje. A mão de Deus, o cuidado de Deus diante daquele que é necessitado. E é bom que a gente se lembre que Deus faz isso com o povo de Israel e faz isso com os estrangeiros, como está fazendo aqui agora naquilo que nós acabamos de ler. Deus age em favor dos crentes e dos descrentes. Deus faz em favor daqueles, e é isso que essa mulher representa. Não estou dizendo que ela é descrente, mas é isso que ela representa. Representa aquele que não é da nação de Israel. Então, o que a gente pode atentar para isso é que
Deus age com misericórdia, Deus é gracioso, Deus tem estendido a mão da humanidade, estendido a mão na direção da humanidade. Deus tem dado ao homem aquilo que ele não merece. Estamos falando de um Deus que é gracioso, misericordioso, que atende o necessitado. E ele quer continuar fazendo isso, e ele faz isso, e quer continuar fazendo isso também por meio da igreja, do seu povo. Ele poderia ter feito isso de várias formas, mas ele decidiu fazer por meio de Eliseu. E nós temos, como corpo de Cristo, a obrigação de disponibilizarmos as nossas vidas, os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos dons, para, segundo a vontade de Deus, as pessoas possam ser abençoadas por meio das nossas vidas. Por Deus, abençoadas por Deus. Nós somos apenas instrumento, né? Vaso de barro. Terceira narrativa, ou terceira parte dessa narrativa, que falamos acerca da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E volto a repetir, tudo isso que foi feito com aquela mulher que ia ter os seus filhos escravizados por conta de uma dívida, essa mulher que não podia ter filho, teve um filho, que teve seu filho ressuscitado, tudo isso são apenas sinais, são apenas demonstrações, são apenas lances que apontam, lances históricos que apontam para o emblema maior da misericórdia, da graça, da benevolência, da benignidade de Deus, da ação favorável de Deus diante daquele que é necessitado. A oferta do Filho amado, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O texto que nós vamos ler agora, a terceira narrativa, ou a terceira parte desta narrativa, fala de um período que é um período de fome, um período de escassez de alimento. E que esta realidade ela pode ser aplicada no texto que se segue, na última parte do capítulo 4. Dá-nos entender que o tempo é um tempo de dificuldade, de crise, de falta de comida, onde há escassez. Essa realidade pode ser entendida também como uma realidade na parte última, que nós vamos ler daqui a pouco. No entanto, vamos ficar agora do versículo 38 ao versículo 41, onde isso é muito notório, isso é muito claro. Há uma realidade de fome, uma realidade de necessidade, e assim como aconteceram nas duas narrativas anteriores, aqui vamos ver descrito também Deus agindo em favor do necessitado. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Uma trepadeira não é um alimento para ser comido, não é algo que seja indicado para fazer uma sopa. Uma sopa se faz com carne e com legumes, se faz com alguns cereais, mas não com trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte nessa panela. O que fica evidente é que aquilo que ele estava comendo, aquilo que eles estavam saboreando, aquilo que eles estavam se alimentando, era algo que poderia promover a morte deles, envenená-los, trazer a eles a morte por meio da alimentação. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. É importante que você entenda que, por mais que Eliseu tenha enviado Jazi para levar o cajado sobre aquele menino e depois ter deitado sobre ele, rosto no rosto, foi Deus que deu aquele menino àquela mulher, e foi Deus que ressuscitou aquele menino que jazia. É importante que a gente se lembre que, por mais que Eliseu tenha dado ordem àquela mulher para pegar as vasilhas e encher-se elas com o azeite que ia agora se multiplicando, Deus usou Eliseu, mas na verdade era a mão de Deus indo na direção daquele necessitado.
A glória, o louvor, não é a ação de Eliseu. Agora, diante da fome, e é assim que esse texto começa a nos informar, havia fome, havia necessidade. O que Eliseu faz é tornar comível aquilo que não poderia ser comido. Era tornar apreciado algo que poderia alimentá-los, aquilo que antes poderia envenená-los. E o que fez com que isso não acontecesse não foi a farinha, como não foi o cajado, como não foi a ordem dada sobre o óleo ou Eliseu ter deitado sobre aquele menino, mas a ação poderosa de Deus. E esta ação poderosa de Deus é uma ação benigna, como estamos vendo em toda a descrição do capítulo 4, que age em favor do necessitado. Estes homens que estavam numa situação em meio à fome, foram alimentados por aquilo que era improvável. E o improvável está nesta narrativa, o improvável está na narrativa anterior, o improvável está na primeira narrativa do azeite. Em todos eles, isso seria impossível aos homens. E isso deve fazer com que o nosso coração se encha de esperança, porque aquilo que Deus faz em nosso favor é sempre aquilo que é improvável. Sempre a gente pensa que a gente conquista alguma coisa com os nossos braços, mas é improvável que com os nossos braços a gente possa conquistar alguma coisa, com os nossos talentos, dons, mas tudo isso é improvável. O que acontece é Deus agindo de forma ordinária e extraordinária. A gente dá pouco valor ao ordinário, porque a gente acredita a nossa força, o nosso talento, a nossa capacidade, mas é Deus agindo em nosso favor. Mas, vez por outra, Deus permite que o extraordinário aconteça, para que a gente possa perceber que o improvável é que alguém que ofende a Deus permaneça vivo, produza, ande, siga, realize coisas, gere filhos. Tudo isso é improvável, mas Deus, pela sua graça, pela sua providência, por aquilo que nós chamamos da graça comum que alcança crentes e descrentes, Deus tem agido, atendendo o necessitado. E a última narrativa do capítulo 4, ele continua com a mesma ênfase. Você perceba a repetição. A repetição na primeira narrativa, com azeite, na segunda narrativa com a sunamita, que não podia ter filho, depois teve o seu filho morto, com aqueles homens que estavam com fome e chegaram ao ponto de comer algo que poderia envenená-los, mas Deus transforma isso em algo que vai sustentá-los. Agora estamos diante de um momento da multiplicação dos pães. Veio um homem a Baal Salisa, trazendo um homem de Deus, 20 pães trazendo ao homem de Deus, assim chamado Eliseu, 20 pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita. Aqui é muito provável que o ambiente seja o mesmo, ainda de fome, de escassez, de necessidade. Há uma indicação clara que há uma continuidade do tempo. Mas existe um outro elemento que nós podemos observar. Provavelmente, por causa da corrupção de Israel, essa primeira colheita, essa primícia, não é levada aos sacerdotes. E isso provavelmente se dá por conta do estado de corrupção, de idolatria de Israel, porque eles não estão considerando aquilo que a lei estabelece, aquilo que a lei ensina. Então, eles vão pegar essa primícia, eles vão pegar essa primeira produção, aquilo que é a primeira colheita, e levar para Eliseu. Você está entendendo a relação? Eles estão reconhecendo que aqueles profetas aqueles sacerdotes não são mediadores, não representam Deus. Eles não estariam ofertando a Deus. No entanto, eles reconhecem que essa é uma realidade de Eliseu. E Deus vai aprovar aquilo que eles fazem. E diante da necessidade deles moral, de adorar a Deus, e provavelmente também de necessidade material, Deus vai multiplicar aquilo que eles vão levar. Deus vai receber o culto deles. Então o texto diz assim, encerrando esta narrativa, onde Deus está indo na direção do necessitado e o abençoando por meio deste mediador, o profeta Eliseu.
veio um homem de Baal Salisa, trazendo o homem de Deus 20 pães, cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, as primícias, e também algumas espigas verdes, as primícias. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus fez, né? Claro que nos faz lembrar. Isso não está aqui por um acaso. Isso tem uma relação direta, é um apontamento direto com aquilo que vai acontecer mais de uma vez por meio de Jesus Cristo, revelando todo o seu poder, revelando a sua autoridade, revelando o seu cuidado com os necessitados. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, não é palavra de Eliseu. Em nenhum destes momentos foi o poder de Eliseu, a autoridade que Eliseu tinha em si mesmo, mas o instrumento de Deus. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Claro que você lembra de Jesus multiplicando pães e peixes. Este é um ensino apresentado no primeiro livro de Reis, no capítulo 4. É uma narrativa que se apresenta em 4 partes, ou 4 narrativas que têm a mesma ênfase: a apresentação da misericórdia, a apresentação da graça de Deus, indo na direção do necessitado. Para falar a verdade, é isso que Deus tem feito desde o Éden. Quando Adão, Eva pecaram, Deus vai e adentra, entre aspas, o Éden, e vai na direção do necessitado, ofertando aquilo que o necessitado precisa. E aquilo que o homem necessitado precisa é, sobretudo, a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, de alguma forma, refletir aquilo que Deus fez na cruz, no madeiro, em nosso favor, usando-nos para que nós possamos olhar aqueles que estão ao nosso redor, necessitados, e que possamos ser instrumentos de Deus para que essas vidas sejam abençoadas. Necessitados materiais, aqueles que estão precisando do pão de cada dia, necessitados de acolhimento, de afeto, necessitados de informação, de acolhida, de capacitação, mas acima de tudo, necessitados que estão muitos, de saberem acerca da esperança que é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não fique parado, em si mesmado, voltado para a sua própria vida. Disponibilize, peça a Deus para que você seja um instrumento nas mãos do Redentor, para que as pessoas ao seu redor possam conhecer acerca dessa graça, desse Deus que ama o necessitado. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Muito obrigado pela tua paciência. Que esse estudo, pela ação do Santo Espírito, continue a falar no seu coração. Quero orar para que a gente possa terminar. Um forte abraço a você que está toda terça, toda quinta conosco na live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Obrigado você que está assistindo pela primeira vez, que você volte. Na terça-feira temos estudado Gênesis e nas quintas-feiras temos estudado o segundo livro dos Reis. Que o Santo Espírito continue falando ao seu coração. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado. É isso que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, revela. Um Deus criador, poderoso, majestoso, soberano, que criou todas as coisas, e criando todas as coisas, viu, presenciou um homem que, pelo seu pecado, pela sua desobediência, pela sua idolatria, tornou-se necessitado. Um homem que passou a experimentar a morte, passou a viver de modo como necessitado, porque acima de tudo, Senhor, vive afastado da tua presença. Experimentou da ruptura, da morte espiritual,
Por isso passamos a experimentar a necessidade da saúde, que agora se tornou debilitada. Passamos a necessitar de um livramento, porque temos governos hostis, governos que abusam, que roubam, governos que surrupiam, governos que usurpam, governos que deveriam cuidar e que, na verdade, estão para se beneficiar e, se beneficiando, exploram a necessidade do povo. Mais do que isso, criam necessidade entre o povo. Passamos a experimentar da necessidade afetiva, uma carência que parece que sempre nos persegue, porque, na verdade, acima de tudo, precisamos de Ti, Senhor. E tentamos encontrar isso em relacionamentos, em pessoas que não podem nos dar aquilo que o Senhor pode nos dar. Que fomos criados para nos relacionarmos contigo. Por isso somos necessitados também de afeto, de carinho. Também somos necessitados, Senhor, muitas vezes daquilo que é básico. Somos necessitados de saúde porque adoecemos. Somos necessitados muitas vezes de uma moradia. Somos necessitados porque, se fomos criados para encher a face da terra, muitas vezes somos estéreis. Somos necessitados em todos os âmbitos, de todas as formas. Todas as formas. Somos necessitados porque pecamos contra Ti quando devíamos viver uma vida de santidade e precisamos que o Senhor estenda a mão e continue continuamente nos resgatando. Somos necessitados, Senhor. E queremos agradecer porque o Senhor age em favor dos necessitados. O Senhor tem agido em favor do seu povo. Mas também queremos suplicar a Ti que o Senhor nos use, Senhor, para que outras pessoas, necessitados como nós, possam saber acerca de quem Tu és, da Tua esperança manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Que possamos falar para os necessitados que há a possibilidade de termos paz, a possibilidade de termos alegria, a possibilidade de sermos plenamente satisfeitos, que há a possibilidade de nunca mais experimentarmos a morte, nunca mais ficarmos doentes. Todas essas certezas que podemos ter como necessitados em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos falar acerca desta mensagem de esperança e que aquilo que temos e somos seja usado para que os necessitados que estão ao nosso redor possam ser assistidos. Perdoa os nossos pecados, assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã, até o nosso próximo estudo. Fica na paz.